Agora, nosso objetivo é comparar se a distribuição do tempo de florescimento de espécies nativas é semelhante ao tempo de florescimento de espécies exóticas. Para isso, vamos importar uma base de dados através do comando readcsv chamado flowering alien versus indigen .csv, arquivo cujo separador decimal é ponto e vírgula e header igual a true. Vou rodar essa linha. Então eu tenho aqui 3.114 observações, 5 variáveis. Vou inspecionar com o comando head as primeiras linhas desse arquivo. Então eu tenho aqui o meu interesse, que é a distribuição do flowering, e o status, que é indígena ou alien. Indígena é nativa, alien exótica. Gostaria de recomendar fortemente nesse curso para vocês, antes de entrar em qualquer análise estatística, explorem bem os seus dados graficamente. Tá? Nós já vimos a aula sobre gráficos usando ggplot, então nós vamos agora montar um gráfico que mostre a dispersão dessas duas variáveis que nós estamos estudando. O tempo de florescimento em função do grupo, do status da espécie exótica ou nativa. Então, ggplot, o data frame aqui chama-se df, o aesthetic, que eu entro com a variável flowering, depois o layer do histograma e o facet wrap para criar em função do status, para criar a minha distribuição com n row igual a 2 e n col igual a 1. Antes eu preciso chamar o pacote, porque é um pacote adicional, e agora sim posso rodar. Eu tenho aqui as duas distribuições, indigen e alien ou neophyte ou exótica, e eu tenho então uma distribuição para as espécies nativas e outra distribuição para as espécies exóticas combinadas no mesmo espaço gráfico. Com base no gráfico, você acha que o teste aqui quadrado será significativo ou não significativo? O teste de Q quadrado é uma medida de quantos valores observados se desviam do valor esperado. A primeira etapa para montar o teste de Q quadrado é construir uma tabela de contagem entre status e flowering. Vou pedir para exibir essa tabela. Então aqui nós temos para cada mês, ou seja, o flowering, para os dois tipos, nativo e exótico, e quantas observações ocorrem dentro de cada um dos meses. Então é essa distribuição que eu quero comparar com essa distribuição.
Então eu vou armazenar o resultado do teste dentro do XSQ e vou chamar o teste Nós já temos aqui o resultado e eu posso visualizar o resultado chamando essa variável que eu acabei de criar. Então, aqui nós temos, né, que o teste de Q quadrado ele deu um valor inferior a 1%. Então, as duas distribuições são altamente significativas. A gente rejeita a hipótese H0 de que elas são iguais e aceita a hipótese alternativa. Vale destacar que o objeto que resulta do teste quadrado, na verdade, é uma lista de 9 elementos. Então, você pode acessar esses elementos, né? Entre eles, nós temos, por exemplo, o resíduo, certo? Entre o observado e o esperado. Nós temos o desvio padronizado e inúmeros outros que você pode depois verificar dentro do help do teste.